Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje, temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. Numa densa floresta, entre árvores altas e sombras profundas, erguia-se uma cabana abandonada. Sua estrutura de madeira já exibia sinais de decadência, com tábuas soltas e janelas quebradas. Para muitos, era apenas mais uma construção esquecida pela passagem do tempo, mas para aqueles que ousavam se aventurar em suas proximidades, era o epicentro de mistérios e horrores indescritíveis. A cabana tinha uma reputação sinistra na região. Histórias de desaparecimentos inexplicáveis, avistamentos de figuras sombrias e vozes sussurrantes à noite circulavam entre os moradores locais. Alguns diziam que a cabana era assombrada por espíritos vingativos, enquanto outros acreditavam que algo muito mais antigo e maligno residia ali. Um grupo de amigos, ávidos por aventura e desafiando as advertências dos mais supersticiosos, decidiu explorar a cabana abandonada. Munidos de lanternas e coragem, adentraram na escuridão da floresta em direção à construção decrépita. À medida que se aproximavam, um arrepio percorria suas espinhas, como se o próprio ambiente estivesse impregnado de um mal indescritível. Ao entrarem na cabana, foram recebidos por uma atmosfera opressiva e um cheiro de mofo e decadência. O interior era escuro e úmido, com móveis quebrados e teias de aranha por todos os cantos. À medida que exploravam os cômodos, ouviam ruídos estranhos, como passos arrastados e sussurros inquietantes, mas não encontravam ninguém além deles mesmos. À medida que a noite avançava, a sensação de que estavam sendo observados crescia cada vez mais forte. Sombras dançavam nas paredes, objetos se moviam sozinhos e uma presença invisível parecia pairar sobre eles. O medo se instalava lentamente em seus corações, e a vontade de fugir dali se tornava irresistível. De repente, um dos amigos desapareceu sem deixar rastros, mergulhando o grupo em pânico e desespero. Eles corriam pelos corredores escuros, gritando o nome do amigo perdido, mas apenas o silêncio assustador respondia. A sensação de que algo terrível estava à espreita nas sombras era avassaladora, e eles sabiam que precisavam escapar dali o mais rápido possível. No entanto, a cabana parecia ter uma vontade própria, impedindo-os de encontrar a saída. Portas se fechavam sozinhas, corredores se transformavam em labirintos e paredes pareciam se mover para bloquear seu caminho. Eles estavam presos em um pesadelo vivo, lutando para sobreviver contra uma força sobrenatural que os cercava por todos os lados. Finalmente, após horas de terror inimaginável, encontraram uma brecha na escuridão e conseguiram escapar da cabana abandonada. Mas as memórias daquela noite assombrariam suas mentes para sempre, lembrando-lhes que nem todos os segredos enterrados na floresta deveriam ser perturbados, e que algumas histórias são melhor deixadas para trás, onde pertencem, no reino do desconhecido e do inexplicável. Numa noite escura e tempestuosa, um grupo de amigos decidiu fazer uma caminhada noturna pela floresta próxima à sua cidade. Animados com a ideia de aventura, equiparam-se com lanternas e roupas impermeáveis, prontos para explorar os mistérios da natureza sob a luz da lua. Enquanto caminhavam por trilhas sinuosas e densa vegetação, uma sensação de inquietude pairava sobre eles, como se estivessem sendo observados por olhos invisíveis. Apesar disso, continuaram sua jornada, alimentados pela adrenalina da noite e pela promessa de descobertas emocionantes. À medida que avançavam pela floresta, os sons da natureza noturna envolviam-nos, criando uma atmosfera sinistra e misteriosa. O vento sussurrava entre as árvores, os galhos rangiam e os animais noturnos emitiam chamados estranhos, criando uma trilha sonora perturbadora para sua jornada. De repente, um dos amigos, Pedro,
desapareceu sem deixar vestígios. Seus gritos ecoaram pela floresta, mas logo foram abafados pelo silêncio opressor da noite. O grupo entrou em pânico, buscando freneticamente por qualquer sinal de seu amigo perdido, mas ele havia desaparecido sem deixar rastros. Enquanto procuravam por Pedro, começaram a notar coisas estranhas ao seu redor. Sombras se moviam entre as árvores, como se estivessem sendo observadas por alguma presença invisível. O ar ao seu redor parecia pesado e carregado de energia negativa, aumentando sua sensação de medo e ansiedade. À medida que a noite avançava, a busca por Pedro se transformou em uma luta desesperada pela sobrevivência. O grupo enfrentou desafios cada vez maiores, incluindo terreno acidentado, condições climáticas adversas e a sensação constante de que algo os perseguia na escuridão. Apesar de seus esforços heróicos, Pedro permanecia desaparecido. Seus amigos foram forçados a retornar à cidade, derrotados e devastados pela perda de seu companheiro. As autoridades foram alertadas e uma busca em larga escala foi iniciada, mas nenhum sinal de Pedro foi encontrado na Floresta Sombria. Com o passar dos dias e semanas, o mistério do desaparecimento de Pedro só cresceu. Teorias selvagens e especulações surgiram, desde encontros com criaturas sobrenaturais até sequestros por parte de forças desconhecidas. No entanto, a verdade permaneceu elusiva, envolta em sombras e mistério. Para os amigos de Pedro, o desaparecimento misterioso deixou uma cicatriz permanente em suas vidas. Eles nunca mais foram os mesmos depois daquela noite fatídica na floresta, assombrados pela lembrança de um amigo perdido e pelas perguntas não respondidas que ecoavam em suas mentes. Era uma noite escura e fria de outono, em uma pequena vila isolada no interior. Os moradores locais estavam se preparando para a tradicional Festa das Almas Perdidas, uma celebração antiga em honra aos espíritos dos entes queridos que partiram. Todos os anos, no dia 31 de outubro, a comunidade se reunia ao redor de uma grande fogueira, onde histórias sombrias eram contadas e antigas tradições eram seguidas. A Fogueira das Almas Perdidas era o centro das festividades, uma imponente estrutura de madeira construída no centro da vila. Enquanto os moradores se reuniam ao seu redor, o crepitar das chamas e a dança das sombras criavam uma atmosfera sinistra e hipnotizante. À medida que a noite avançava, o calor da fogueira se misturava com o ar frio da noite, criando uma sensação de magia e mistério no ar. Enquanto os moradores se acomodavam ao redor da fogueira, o ancião da vila começava a contar histórias antigas sobre os espíritos que vagavam pela terra naquela noite especial. Ele falava sobre almas perdidas em busca de redenção, fantasmas que assombravam os vivos e criaturas sobrenaturais que habitavam os recantos mais sombrios da floresta. À medida que as histórias eram contadas, uma sensação de inquietude começou a se espalhar entre os moradores. Sombras pareciam dançar nas bordas da clareira iluminada pela fogueira, e sussurros misteriosos ecoavam entre as árvores ao redor. Alguns juravam ter visto vultos indistintos movendo-se entre as sombras, enquanto outros sentiam a presença de algo invisível observando-os de perto. Enquanto a noite avançava, a atmosfera ao redor da fogueira tornava-se cada vez mais carregada de tensão e medo. Alguns moradores começaram a relatar encontros estranhos e inexplicáveis nas semanas anteriores, desde objetos que se moviam sozinhos até avistamentos de figuras fantasmagóricas nos cantos escuros da vila. De repente, um grito estridente rompeu o ar noturno, fazendo com que todos se virassem em estado de choque. Um dos moradores, Maria, havia desaparecido sem deixar vestígios, deixando para trás apenas suas pegadas na terra úmida ao redor da fogueira. O pânico se espalhou rapidamente pela multidão, enquanto os moradores se perguntavam o que poderia ter acontecido com ela. A busca por Maria durou a noite toda, mas nenhum sinal dela foi encontrado. Enquanto os moradores retornavam para suas casas na manhã seguinte, uma sensação de temor pairava sobre a vila. O desaparecimento de Maria trouxera à tona os medos mais profundos dos moradores, alimentando rumores sobre forças sobrenaturais que rondavam a vila naquela noite de celebração. Nos anos seguintes, a Fogueira das Almas Perdidas foi cancelada, e a vila nunca mais foi a mesma. O desaparecimento de Maria permaneceu um mistério não resolvido, uma sombra permanente sobre a comunidade que lembrava a todos os perigos ocultos que espreitavam nas sombras da noite.
Em uma região remota, cercada por densas florestas e montanhas imponentes, havia uma pequena comunidade isolada. Essa comunidade vivia em harmonia com a natureza, dependendo dela para sobreviver. No entanto, havia algo naquela floresta que despertava um medo profundo e ancestral nos corações dos moradores, o chamado da floresta. O chamado da floresta era uma lenda antiga, transmitida de geração em geração. Dizia-se que em determinadas noites de lua cheia, uma voz misteriosa ecoava através das árvores, chamando aqueles que se aventuravam muito além das fronteiras da vila. Era um chamado sedutor, irresistível e ao mesmo tempo ameaçador, que despertava uma curiosidade perigosa nos corações dos jovens. Muitos diziam ter ouvido o chamado da floresta, uma voz sussurrante que parecia ecoar de todos os lados, envolvendo os ouvidos dos ouvintes como uma teia sinistra. Alguns afirmavam que a voz prometia segredos antigos e poderes ocultos, enquanto outros acreditavam que ela era um aviso sombrio, alertando sobre os perigos desconhecidos que aguardavam na escuridão das árvores. Apesar dos avisos dos mais velhos e das histórias assustadoras contadas ao redor das fogueiras, muitos jovens da vila sentiam-se atraídos pelo chamado da floresta. Alimentados por uma mistura de curiosidade e coragem temerária, eles formavam grupos secretos e partiam em expedições noturnas para descobrir a origem daquela voz misteriosa. Em uma dessas noites de lua cheia, um grupo de jovens decidiu seguir o chamado da floresta até seu fim. Munidos apenas de lanternas e corações corajosos, eles adentraram na escuridão da floresta, determinados a desvendar o mistério que a envolvia. À medida que avançavam mais fundo na mata densa, o ambiente ao redor parecia ganhar vida própria. Sombras se contorciam entre as árvores, os sons da floresta se tornavam mais sinistros e a sensação de serem observados crescia a cada passo. No entanto, o chamado da floresta os impulsionava para frente, guiando-os em direção a um destino desconhecido. Após horas de caminhada, eles finalmente chegaram a uma clareira oculta, iluminada pelo brilho prateado da lua cheia. No centro da clareira, erguia-se uma árvore antiga e imponente, cujos galhos retorcidos se estendiam em direção ao céu estrelado. Foi ali que eles ouviram claramente a voz que os chamava, uma melodia hipnótica e arrepiante que parecia ecoar diretamente de dentro da árvore. Hipnotizados pelo som, os jovens se aproximaram da árvore, cada passo os levando mais fundo na teia de mistério que os envolvia. De repente, a voz cessou abruptamente, dando lugar a um silêncio mortal que pairava sobre a clareira. Foi então que eles viram, surgindo das sombras, uma figura espectral com olhos brilhantes e um sorriso sinistro. Em pânico, os jovens fugiram da clareira, correndo de volta para a vila com o coração disparado e o terror em seus calcanhares. Desde então, nenhum deles ousou voltar à floresta durante a noite, mas o chamado da floresta continuava a ecoar em suas mentes, lembrando-os dos perigos ocultos que aguardavam além das árvores. Na vastidão das montanhas nebulosas, onde os pinheiros se erguiam majestosos e os riachos fluíam como veias de prata, havia uma trilha conhecida apenas como a Trilha dos Desaparecidos. Era um caminho estreito e sinuoso, que serpenteava pelas profundezas da floresta densa, afastando-se cada vez mais da civilização. Os moradores locais evitavam essa trilha como se fosse amaldiçoada, pois diziam que era assombrada pelos espíritos dos que se perderam nas sombras da mata. Contavam-se histórias de viajantes intrépidos que se aventuravam por ali e jamais retornavam, perdidos para sempre na névoa eterna que envolvia a trilha. Acredita-se que a origem sombria da trilha remonta aos tempos antigos, quando os primeiros colonos se estabeleceram na região. Dizia-se que os nativos locais evitavam a área, considerando-a sagrada e proibida, pois era o território de entidades misteriosas e vingativas que puniam qualquer intruso que se aventurasse por ali. Ao longo dos anos, inúmeros relatos de desaparecimentos inexplicáveis foram associados à trilha. Viajantes solitários, grupos de excursionistas, até mesmo equipes de resgate, todos caíram vítimas do destino sombrio que os aguardava naqueles bosques profundos. Em uma noite nebulosa como todas as outras, um grupo de amigos decidiu desafiar a lenda e explorar a Trilha dos Desaparecidos. Armados com lanternas, mapas e uma mistura de coragem e incredulidade, eles adentraram na escuridão da floresta, ignorando os avisos dos mais velhos e a sensação de inquietação que pairava no ar. À medida que avançavam pela trilha, o ambiente ao seu redor parecia mudar.
Os sons da floresta tornaram-se mais sinistros, os galhos das árvores sussurravam segredos antigos e uma sensação de desconforto os envolvia como um manto sombrio. No entanto, eles continuaram avançando, determinados a descobrir a verdade por trás das lendas. À medida que a noite avançava e a escuridão se aprofundava, eles perceberam que estavam perdidos na teia de caminhos entrelaçados que compunham a trilha. Suas lanternas vacilavam na escuridão, lançando sombras dançantes nas árvores ao seu redor, enquanto o vento sussurrava segredos sombrios em seus ouvidos. Foi então que começaram a ouvir os sussurros, vozes indistintas que ecoavam pelas árvores, chamando-os para o coração negro da floresta. Uma sensação de terror os envolveu quando perceberam que não estavam sozinhos naquela trilha maldita. Desesperados para escapar, correram pela floresta escura, tropeçando sobre raízes e pedras, suas vozes se perdendo no silêncio da noite. No entanto, quanto mais corriam, mais a trilha parecia se estender diante deles, como se tivesse vida própria, levando-os cada vez mais fundo na escuridão. Nunca mais foram vistos, tornando-se apenas mais duas almas perdidas na trilha dos desaparecidos, cujos segredos sombrios continuam a assombrar os corações daqueles que ousam se aventurar em suas profundezas.